Boa. O que mais? Mais versículos que falam que são o Senhor nos chamando a adorá-lo. Alguém ia falar aqui? Qual? Vinde e adoremos ao Senhor. Salmos. Qual mais? E aí, crentes? Vou esperar aqui. Pelo menos mais uns 2. Desculpa, irmão, não ouvi. Sim. Mas o versículo é sobre amar, né? Mas tudo bem. Até porque a gente vai ver essa importância do amar o Senhor como expressão de adoração. Mas qual mais? Irmãos, preciso falar alto que eu estou ficando igual meu pai. Sim, isso. Salmo 150, né? 150, né? Louvar a Deus, seu santuário. Sim. O que diz, Sol? Salmo 98. Muito bom, isso. Sim, isso está certo. O que mais, irmãos? Qual mais versículos ou qual mais passagens nós temos evidência de que Deus nos instrui a adorá-lo? Já tivemos várias, mas qual mais? Certo, o que mais? Irmão, se você não souber a referência, tudo bem, mas fale o versículo. Nossa, irmãos, tem um que é extremamente importante. Os irmãos não estão se lembrando. Vou esperar até ouvir esse. A gente tem tempo. Que é um versículo extremamente claro. Um versículo extremamente claro de que nós devemos adorá-lo. E somente adorá-lo. Ficou fácil agora, irmãos. E aí? Meu Deus, misericórdia, Senhor. E aí, irmãos? Vou esperar. Nossa, mas nem de cabeça, irmãos. Vou colocar aqui, a hora que o irmão falar, a gente continua. Ninguém lembra de mais nenhum, irmãos? Mais nenhuma ordem clara? Ninguém lembra? Uma ordem clara de que devemos adorar somente a Deus? E tem alguma referência, irmão? Ou versículo
Isso, exatamente. Exatamente, irmão. Era isso que eu estava esperando. Mais claro que isso, impossível. Exatamente, irmão. Muito obrigado. Está em Lucas, irmãos, ou Deuteronômio, se eu não me engano, Deuteronômio também. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestará culto. Mais claro que isso, impossível. E é exatamente esse que o irmão citou para a gente. É muito claro que é adorar somente ao Senhor. Obrigado, irmão. Agora podemos continuar. Antes de eu continuar, deixa eu fazer mais algumas perguntas aqui, que não estavam no meu script, mas se faz necessário. O que é adorar? Alguém sabe me dizer o que é adorar? Tá, eu vou também, mas eu vou facilitar a pergunta. Quais ações, atitudes de alguém que adora alguma coisa? Venera, é fiel àquilo. Oi? Alguém falou? Não entendi. Imitar, obediência, ou seguir aquilo que adora. Beleza. Então, sim, a adoração é nós venerarmos ou admirarmos, fazer aquilo conforme se é uma pessoa, por exemplo, nós admiramos e adoramos, nós fazemos aquilo que a pessoa faz. É porque dentro da igreja, é muito simples quando eu falo adorar, porque aí você já vem, ativa o seu lado religioso e já pensa e atribui a Deus. Mas eu tenho certeza absoluta, sem medo de errar aqui, nenhuma, até porque cada vez mais é evidente, de que muitos não adoram a Deus e adoram tantas outras coisas. Pois bem, eu vou abordar de forma extremamente superficial hoje. Eu só vou citar, na verdade, os 3 aspectos que a gente veria hoje sobre essa ordem de adorá-lo. O primeiro aspecto é que toda pessoa, sem exceção, se torna semelhante àquilo que adora. Toda pessoa, sem exceção, se torna semelhante àquilo que adora. Fisicamente, também em forma de atitudes, também no semblante, também na personalidade, também na maneira de agir ou reagir, também no vazio no olhar. Pode parecer que não, meus irmãos, mas o pecado, quando é fruto de uma adoração a algo que não a Deus, adoração à pornografia, por exemplo, ou adoração ao dinheiro, à ganância. Pecado, se você cai num pecado como esses, por exemplo, você adora essas coisas. Você adora. Você pode não admitir, mas você adora. E uma pessoa viciada em pornografia, por exemplo, é como vazia. E no olhar há um vazio. Uma pessoa que adora qualquer coisa que não o Senhor, ainda mais quando se trata de um pecado, lógico que não adorar a Deus e adorar qualquer outra coisa já é um pecado. Mas eu quero dizer, porque pessoas adoram os pais, pessoas adoram os filhos, pessoas adoram a família, está errado, mas não é pecado você amar os seus pais. Agora, pessoas adoram pecados, entende? Não só pecam por não adorar a Deus, mas pecam por adorar um pecado. Como eu citei, por exemplo, aqui, mas posso citar outros, vícios, bebidas, tantas outras coisas. Quando as pessoas adoram especificamente pecados, fica evidente o vazio no coração, o vazio no olhar, a falta de alegria
principalmente quando se fala das coisas de Deus. Porque um filho, uma criança, quando está fazendo alguma coisa errada, ou fez alguma coisa errada, ou está fazendo algo, tendo atitudes erradas, o que ela mais quer fazer é se esconder dos pais, ou esconder o erro dos pais. Então, os pais percebem no olhar da criança que há algo de errado. Os pais percebem na atitude da criança que há algo de errado. Os pais percebem nas palavras da criança que há algo de errado. Por exemplo, eu na minha casa ainda não entrei na fase da adolescência, embora logo chegue, mas eu digo por experiência liderando adolescentes há quase ou mais de 20 anos, não sei. Crianças que saem da pré-adolescência ou que saem da fase infantil e começam a entrar na adolescência, pré-adolescência, e é uma coisa natural que adolescentes são influenciados pelo meio que os cercam. Um adolescente que começa a ser mal influenciado, ele quer esconder a todo custo as más influências. Mas, se você é pai de um adolescente, ou já foi pai de adolescente, você sabe que no olhar nós percebemos, por mais que se tente esconder. E assim somos nós diante do Senhor. Quando nós tentamos ocultar algo, e é tão... Bom, você como eu sou aqui, irmãos, falar de forma clara, é muita burrice tentar ignorar ou fingir para Deus de que, está tudo bem. Irmão, é burrice, se não há arrependimento no seu coração, vir para a igreja como se nada tivesse acontecendo. É burrice, para não dizer pior. Porque se um pai, o ser humano, percebe quando o filho está fazendo alguma coisa errada, talvez não saiba o que o filho está fazendo, mas sabe que tem uma coisa errada. Imagina Deus, que nos conhece e vê cada um dos nossos passos. Então, é burrice você achar que vir para a igreja e cantar umas musiquinhas, e não vou nem falar versículo, porque já vi que também não está acontecendo, então é perda de tempo. Mas, nós nos tornamos aquilo que adoramos, nos tornamos semelhantes àquilo que adoramos. O outro ponto, segundo ponto, que é muito importante, quando adoramos, damos ao objeto de adoração, seja um pecado, seja um objeto de fato, seja uma pessoa, seja qualquer coisa que não Deus, ou qualquer coisa, até Deus. Quando adoramos, damos ao objeto da adoração, não estou falando que Deus é objeto, é uma linguagem verbal. Nós damos àquilo que adoramos poder e influência sobre as nossas vidas. Isso também é um grande fato. Quando adoramos, damos àquilo que adoramos poder e influência sobre as nossas vidas. Terceiro ponto, a adoração é algo intensamente prazeroso. Mas lembre-se, bom e perfeito seria se tudo que eu estou falando viesse na sua mente Deus. Por exemplo, de novo, primeiro ponto, o que quer que adoremos, nos tornaremos semelhantes. Aí se você, crente religioso, pensa, não, estou na igreja, adoro a Deus, você se torna semelhante a Ele, amém? Segundo ponto, quando adoramos, damos a Ele, aquilo que adoramos, poder e influência sobre nossas vidas. Se você pensar em Deus, que maravilha. Se você adora ao Senhor, dá a Ele poder e influência sobre a sua vida. E o terceiro ponto, a adoração é intensamente prazerosa. Se você adora o Senhor, então você vai ter prazer sobre isso. Mas, isso aqui é um alerta, porque a grande realidade é que a maioria das pessoas que estão dentro da igreja não adoram a Deus. Não adoram a Deus. Então, seguindo o primeiro ponto, você se torna semelhante àquilo que você adora, que não a Deus. Segundo ponto, você tem dado autoridade, poder e influência sobre a sua vida daquilo que você adora. Se é um pecado, então aquilo tem autoridade sobre a sua vida. E o terceiro ponto, se você adora alguma coisa, é porque isso te traz algum tipo de satisfação e prazer. Pois bem. São esses 3 pontos que a gente falaria, e eu ia explanar melhor cada um deles hoje.
Eu me preparei, estudei para isso. Mas eu não sinto que vale a pena. Então eu quero te convidar a fechar os seus olhos e nós vamos orar. E se você puder ficar de joelhos, é melhor ainda. Nós vamos clamar misericórdia pelo Senhor, irmãos. Porque não faz sentido, não faz sentido. Nós perdemos tanto tempo aqui, se a palavra não toca o seu coração, se não move o seu coração ao arrependimento, a uma mudança de vida. Então nós vamos orar, para que o Senhor derrame sobre nós simplesmente misericórdia, porque é o que nós precisamos como povo de Deus. Imagina, para que nós cantamos que o inferno não pode prevalecer? Nem precisa, irmãos. Cadê a ousadia na palavra? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos clamar essa noite pela Tua misericórdia, Deus. Misericórdia sobre o povo que se chama pelo Teu nome, ou que se diz chamar pelo Teu nome. Quando muitas vezes os corações e mentes estão tão distantes, vagando para tantos lugares distantes do Senhor. Pai, tira de nós toda religiosidade e toda frieza. Deus, eu clamo agora que pelo poder do nome de Jesus, as trevas sejam dissipadas neste lugar. Toda a autoridade que tem sido dada para cada vida individualmente, vidas que têm dado autoridade para que pecados tenham poder e influência sobre suas vidas, e os tornem apáticos ao mover do Teu Espírito Santo. Deus, tem misericórdia. Senhor, nós não queremos nos orgulhar por um culto organizado. Tem misericórdia de nós. Nós queremos nos orgulhar pela manifestação do Teu Espírito Santo, custe o que custar, Senhor. Que o culto seja organizado e dirigido pelo Teu Espírito Santo. Que as nossas vidas passem a ser movidas pelo Teu Espírito Santo. Que nós tenhamos fome e sede da Tua palavra. Que nós tenhamos fome e sede do Senhor. Que nós tenhamos fome e sede daquilo que vem de Ti. Deus, levanta, Pai, aqueles que hão de Te adorar em espírito e em verdade. Levanta aqueles que adorarão somente ao Senhor. E que a vida seja um culto constante ao Senhor. Deus, levanta pessoas que Te louvarão em todo o tempo. Não só quando estão na igreja, mas fora da igreja principalmente. Deus, levanta pessoas que Te amarão sobre todas as coisas. Que não se envergonharão de falar da Tua palavra. Mas Deus, o meu pedido é, venha Deus, interceda por nós, Espírito Santo. Mas venha com intervenção, Senhor, para que o Teu povo não pereça. Para que o Teu povo não seja lançado fora do Teu reino. Em nome de Jesus, Deus, e todo o levante do inimigo, repreendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor nos dê, enquanto liderança, a direção do Teu Espírito Santo, para agirmos debaixo da direção do Teu Espírito Santo, e não simplesmente executarmos, Deus, aquilo que planejamos, quando o que a Tua igreja precisa é de salvação, Pai. Em nome de Jesus. Derrama, Deus, a Tua misericórdia essa noite. Amém. Amém. Irmãos, se o Senhor permitir, na próxima semana eu estarei explanando cada um desses temas melhor. Mas já deixo aí para que os irmãos possam refletir sobre isso. Eu vou, com todo o respeito aqui, principalmente a nossa denominação, e ao que meu pai sempre nos instrui, mas irmãos,
nós precisamos ter o coração avivado por Cristo e pelo Espírito Santo. Nós precisamos ser uma igreja, desculpa aí, mas barulhenta, no bom sentido. Uma igreja que clama, que dá glória ao Senhor. Irmãos, não há mérito algum em sermos uma igreja tão silenciosa, sinceramente. Sinceramente. Não faz sentido, se você adora Jesus e o conhece, você ser tão apático assim, não conhecer versículos, irmãos, versículos básicos. Não faz sentido. Então busquem ao Senhor. Busquem ao Senhor. É a frase que pastor sempre diz há tanto tempo. Busque ao Senhor. Mas a palavra já diz. Busque enquanto se pode achar. Amém? Bom, nós vamos encerrar por aqui hoje. E na semana que vem nós continuamos. Amém? Temos avisos? Tem aviso? Só cantina, né? Certo, nós teremos a cantina então neste final de semana. Procure quem? Procurem o Celso. Cantina da União Masculina será pastel. Também um aviso aí, talvez, não sei se é importante, mas nós não teremos neste final de semana, no sábado, o encontro de jovens e adolescentes e jovens e adolescentes. Não teremos neste sábado, porque nós iremos para a Igreja Batista Memorial da Fé, lá em Suzano. Bom? Então é isso, irmãos. Deus abençoe vocês.